Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Nas Voragens do Pecado, que veio através da mediunidade da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, através do Espírito Charles. Lendo o Evangelho para fazer a prece e iniciar os estudos, iniciamos então no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe, item 8, parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não determinam forçosamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele só lhe fornece um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo a desenvolver-se intelectual e moralmente para que possa progredir. Os espíritos que encarnam na mesma família, principalmente como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos que se simpatizam, unidos por relações anteriores e que se traduzem pela afeição que nutrem reciprocamente na vida terrestre. No entanto, também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na Terra para lhes servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, por conseguinte, os fixados pela consanguinidade, mas os firmados pela simpatia e pela comunhão dos pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo laço sanguíneo. Eles podem atrair-se, procurar-se, sentirem prazer em estar juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como se observa diariamente. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver com a pluralidade das existências. Médico querido, irmão maior, aqui estamos, Senhor, em Teu nome, reunidos para estudarmos a doutrina espírita e assim domarmos, modificarmos o nosso caráter. Permita a presença amiga dos nossos benfeitores, que muito bem nos conhece, para que eles possam agir sobre nós, que estudamos aqui nesta casa ou nos lares distantes que nos ouvem. Em nome do irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, em nome da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, a responsável por esse estudo, com o nosso irmão Charles, da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo e de Deus acima de tudo, iniciamos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Continuando então, nós semana passada paramos no momento em que o nosso capitão da fé, o Luiz de Narbonne, estava entrando no palácio da Catarina de Médici, a rainha, mãe de Carlos VII, no ano de 1572. Enquanto isso, a nossa Ruth Carolina fugia com o príncipe da Alemanha para se casar com ele e viver a sua vida longe da França e daquele burburinho que ela foi a causa de tudo.
causa de toda a dor que somente os séculos irão remediar. Luís chegou ao Louvre sem quaisquer incidentes. Passavam alguns minutos já da meia-noite, quando transpôs os portões laterais de acesso à casa da rainha. Cedo ainda, houvera ordens para que o deixassem passar por todos os postos de sentinelas que antecedessem os aposentos da soberana, desde que proferisse o nome da esposa, ou seja, Condessa de Narbonne, o qual, em verdade, não seria senha do dia, mas um meio de identificar aquele que era esperado pela mesma. Ele, pois, passou sem se deter, afoito, ansioso, dirigindo-se sem mais tardança aos apartamentos de Catarina, em procura da esposa, como era habitual, qual a mísera ave atraída pelo magnetismo absorvente da víbora invencível. A meio caminho, um homem dos serviços de Sua Majestade esperava-o, sem que ele o percebesse, para conduzi-lo ao local previamente indicado, isto é, a sala das colunas. Que armação, hein? Coitado do homem. A casa da rainha, ou os aposentos do Louvre, por ela e sua corte habitados, era vasta e contornada de múltiplas salas, galerias, câmaras, como conviria a um palácio daquelas dimensões. Luís, com um pensamento concentrado na possibilidade de se encontrar com Ruth Carolina, em poder de inquisidores que a estariam martirizando, suspeitando-a de conspirações e espionagem, não pressentia, de modo algum, uma possibilidade de cilada contra ele próprio, nem reparava a estranha facilidade com que obtinha acesso a todas as dependências da rainha àquela hora da noite. Venceu, portanto, apressadamente alguns aposentos, e seguido do introdutor, que não conhecia, encontrou-se de súbito num salão de grandes dimensões, espécie de praça interna, tão comum nas edificações muito vastas de outrora, disposto em círculo e rodeado de portas, a antecâmara de acesso aos apartamentos da grande rainha. Algumas daquelas portas eram por ele reconhecidas como o ingresso obrigatório a dependência franqueadas aos cortesãos, visitantes, delegados, ministros e etc. Outras, porém, lhe eram inteiramente desconhecidas, visto que, tratando-se de passagens guardadas por sentinelas e pertencentes ao demais à residência particular da própria rainha, não lhe seria permitido investigá-las. Não lhe ocorreu jamais o desejo de conhecê-las. De Narbonne não era um intrigante, não era cortesão ocioso que preferisse passar o tempo a investigar escândalos e particularidades alheias. Seria, antes, operoso e atarefado, estudioso e discreto, tal como convia a um futuro religioso, a quem não ocorreriam intenções subalternas para suspeitá-las chamejantes nas mentes alheias. A sala era escassamente iluminada por 2 pequenas lanternas de uma vela. As pesadas e grossas colunas de suporte, dispostas em círculo, projetavam sombras impressionantes pelo chão e pelas paredes. Um silêncio de sepulcro
se alongava pelos recintos próximos. Dir-se-ia o Louvre desabitado naquela noite, ou sinistramente emboscado para mais um crime entre suas paredes. Vagamente impressionado, somente agora, pressentindo algo de anormal e pensando em que fizera mal de não ter voltado a casa para se acompanhar de uma guarda, Luís circunvagou o olhar em torno à procura de uma sentinela, estranhando que nenhuma ali houvesse, ou de um pajem que lhe informasse onde se encontraria a rainha. Visto que o introdutor desaparecera, e saber mesmo se era esperado, sem saber mesmo se era esperado. Mas o salão deserto não lhe mostrava senão sombras. Inquieto, bateu palmas, as quais ecoaram lugubremente pelos cantos sombrios do acampamento, do compartimento, e esperou. Mas, inesperadamente, em vez de um camereiro ou uma dama, de um pajem ou de um introdutor, eis que a própria Catarina de Médici, a primeira pessoa da França depois da augusta pessoa do rei, assomou a uma porta, trajada de negro, as faces marmóreas, petrificadas como as de um cadáver, as feições duras, os olhos amortecidos como abismados em profundas visões. Admirado, notando que a própria soberana vinha atendê-lo, Luís dobrou-se sobre um joelho, como conviria a um cavalheiro diante de sua majestade, em cumprimento respeitoso. Mas Catarina deteve-o ainda longe e perguntou com voz mansa e sombria: ao que vindes, senhor conde? Majestade, atendo ao chamado urgente de minha esposa, que me espera para conduzi-la a casa. Suponho, pois, que procurais alguém? Oh, sim, minha senhora, acudiu afoitamente impressionado ante a atitude equívoca daquela quem sabia pérfida e infiel. Procuro a condessa de Narbonne, que me precedeu aqui a vosso chamado. Concluiu o infeliz, como que impulsionado por poderosa sugestão estranha, a mesma sugestão que levara Ruth a prever os incidentes daquela noite, descrevendo-os na carta dirigida à rainha pela manhã, o que indica que o fantasma de Otília de Louisville tudo acionava com inteligência, prestes a atingir o alvo a que se atirara. A resposta de Narbonne, esperada pela sinistra mulher, fora a senha que os esbirros desta, ocultos pelas sombras da sala, aguardavam. Num instante, o famoso capitão da fé viu-se atacado por 20 homens armados, surgidos das sombras, cujas feições patibulares lhe eram desconhecidas. Recuou num impulso ligeiro o antigo estudante de teologia e presto desembainhou a espada, aparando os golpes que porventura lhe dirigisse. Compreendendo, porém, de imediato que não desejavam assassiná-lo, pois que não investiam com verdadeira disposição. Compreendeu que finalmente Catarina o apanhara em suas redes, pois só tardiamente verificava que bem urdida cilada fora armada em torno dele. Então, luta heróica feriu-se na solidão daquela dependência do famoso palácio. Os homens da rainha, em dado momento, avançaram em massa. Luís viu-se agarrado de todos os lados, tolhido, manietado por 100 braços que o impossibilitavam de servir-se da espada. Ainda assim,
continuou lutando ferozmente. Debateu-se, conseguiu livrar-se, atacou furiosa e intrepidamente à direita e à esquerda, fazendo meia volta para atacar os que lhe ficavam às costas. Mas, compreendendo que a finalidade que tinham não seria matá-lo, e sim certamente aprisioná-lo, tardiamente constatando que sua esposa não seria estranha à espantosa cilada que o vencia, debateu-se contra o assalto com todas as vigorosas forças dos seus 25 anos de idade, com todo o seu coração desejoso de viver e de poder vencer com todas as engrenagens da sua honradez atraiçoada, do seu terror de ver que caíra irremediavelmente nas garras de Catarina, por quem se sabia observado desde muito. Desesperado, a tal convicção desfazia-se das mãos rudes que o atavam, para se ver novamente agarrado por outras tantas. Impossível defender-se à espada. Todos sobre ele, não haveria espaço onde agitar-se. Defendia-se com os pés, com a cabeça, distribuindo pontapés e cabeçadas, com o próprio corpo em condições desesperadas, tentando desvencilhar-se por sacar do punhal, já que a espada lhe seria impossível. Mas desarmaram-no de vez 10, 20 homens exasperados, cujas vidas respondiam pelo êxito da empresa sinistra, atando-lhe os pés, contorcendo-lhe os braços, arrastando-o em direção à porta do fundo, exatamente uma daquelas que ele jamais transpusera. Em dado momento, no auge da angústia e do terror, reconhecendo-se vencido, irremissivelmente perdido, vendo Catarina ali, impassível, presidindo a cena revoltante, Luís bradou com aquela sua voz possante, que agora se fazia emocionada e suplicante, vibrando no silêncio da sala, tentando um derradeiro esforço a benefício próprio: Senhora, por Deus, salvai-me. Sou leal servidor do trono, defensor dos direitos reais, amigo do rei da França e vosso amigo. Por que me desgraçais? Salvai-me, Senhora, por quem sois. Ó meu Deus, vinde em meu socorro. Mas a própria rainha talvez não conhecesse bem as razões por que desgraçava de Narbonne. As acusações de Ruth Carolina haviam sido tão frágeis, a versão da paternidade de Henrique II quanto ao mesmo jovem fora tão discreta, que a um caráter normal não levaria à decisão de desgraçá-lo. A rainha da França, porém, era uma alma sombria, rodeada de complexos, a quem bastaria pequenina centelha de sugestões ofensivas para que o incêndio lavrasse em sua mente, concitando-a à destruição de alguma coisa, mesmo da honra, da vida de um ser humano. A súplica suprema do desgraçado capitão da fé, nenhuma só fibra de sua alma se comoveu ou se ressentiu. Continuou caminhando lentamente atrás do grupo sinistro, que já transpunha a porta aberta por um dos assaltantes. Uma galeria extensa desvendou-se, fria e escura, apenas alumiada por pequena tocha e empunhada por um dos homens. E Catarina deteve-se no limiar, continuando a contemplar a cena sem pronunciar uma só palavra. Triste, né? Arrastado pelos algozes, Luís resistiu sempre, mas em vão. Resistia e bradava, suplicando o socorro daquela mesma que, tal como Ruth de la Chapelle, desejava a sua perda. Seus pensamentos atingiam a intensidade da loucura. Ele julgava sonhar, supunha-se vítima de pesadelos infernais, não compreendendo que avalanches de desgraças súbitas e incompreensíveis se abatiam sobre ele desde a manhã daquele terrível dia.
Remoinhos exasperadores deprimiam-lhe o cérebro, seu coração comprimia-se de raiva e de angústia, e incomensurável terror desnorteava-o ao reconhecer que seria impossível escapar daqueles acelerados que mais o tolhiam a cada instante, e então bradava num supremo instinto de defesa: Senhora, salvai-me por Deus. Nada quero, Senhora, nada desejo senão servir ao rei e à França. Por que, pois, me prendeis? Por quê? Por quê? Ao fundo dessa galeria havia uma porta, e além desta um declive longo, suave, que levava às antigas prisões subterrâneas. Essa porta foi aberta como fora a primeira, quando os assaltantes a transpunham com Luís inteiramente dominado, porque, manietado de pés e mãos, Catarina bradou: alto! O grupo parou e Luís de Narbonne concentrou a própria vida no que se passaria, esperançado de que as súplicas proferidas houvessem tocado o férreo coração da sua feraz inimiga. Mas a soberana apenas retirara do bolso dos vestidos um papel dobrado, uma carta, e atirando-o de longe para o homem que a atendera, exclamou em voz grave, cava, tal a voz de um espectro: deixa com ele a tocha, para que possa ler isto, e não acusar demasiadamente a sua rainha. Esse papel era a carta que Ruth Carolina a ela escrevera pela manhã, entregando-lhe de Narbonne numa cilada admiravelmente urdida. O sequaz palaciano levantou do chão a carta, transpôs a porta, fechando-a com estrondo. Desaparecera assim o grupo insidioso e com ele para sempre do mundo dos vivos o belo capitão da fé, alcunhado também e o irrepreensível, graças à digna conduta que soubera manter dentro da sociedade do seu tempo. Vendo-se só, entre a solidão do recinto e as sombras, a rainha contemplou durante alguns instantes aquela porta fechada e impenetrável, e murmurou para si mesma, sem que alguém que porventura a ouvisse pudesse avaliar se o que ela proferia seria um lamento de pesar ou um brado de triunfo. E assim desaparece para sempre o único valoar digno de um trono. Depois, vagarosamente, a cabeça baixa, entrou em seus aposentos particulares, ajoelhou à frente do seu oratório, que pequena lâmpada de azeite alumiava, e passou o resto da noite em orações. Foi rezar ainda, né? Você está prestando atenção, Adilane? Você está acompanhando aí o livro? Triste, né? A traição. Agora, onde estão esses personagens hoje? Estão reencarnados? Desencarnados? Em que situação? Isso tudo foi vencido? Isso tudo já passou? Se perdoaram? Se amaram? Então, a gente comete erros. Isso tudo foi um espaço curto de tempo, de alguns meses, no máximo 4 meses, de conhecer a menina Ruth de La Capelle até a prisão dele e prender a sua vida por séculos de dor, séculos de dores, onde veremos suicídios, veremos lágrimas e outras vinganças. Triste história. Por isso devemos pensar antes de cometer algum delito, algum ato que vá ferir
um irmão nosso. Doído, né? Doído. Espero que eu não tenha feito parte dessa história. Mas para aturar Dilane eu devo ter feito, sabia? Mas vamos lá. Hã? É. Destino de um cavaleiro. É um outro capítulo. Vamos continuar? Alguém quer falar alguma coisa sobre essa história? Foi bem elucidativa, né? Bem clara. Ele percebeu que estava numa armadilha. Vamos ver como é que ele está se sentindo, como é que ele leu essa carta. Vamos ver aqui que vai continuar falando. Tu não estava prestando atenção, né? Estava olhando aí o celular. Aí não vou te responder também. A carta que a Ruth Carolina, a esposa dele, mandou para a rainha. Então a rainha jogou para ele, jogou a culpa de tudo nela. Só que a rainha vai atrás dela, mas não vai mais encontrar, né? Que ela já se mandou. Vamos lá. Enquanto o desgraçado senhor de Narbonne caía irremediavelmente na rede tecida pelas 3 eminentes figuras femininas, olha o que as mulheres não fazem, hein? Quem são as 3? A Ruth Carolina, a rainha e a Otília, desencarnada, né? Que se afinavam com as trevas dos próprios caracteres, isto é, Ruth Carolina, Catarina de Médici e a entidade desencarnada de Otília de Louvigny. A primeira, como vimos, deixava Paris em fuga precipitada, a fim de escapar de uma possível perseguição daqueles a quem acabava de atraiçoar, pois seria bem certo que, se de Narbonne descobrisse a tempo a singular cilada que lhe fora preparada, não descansaria até que encontrasse novamente, enquanto Catarina, igualmente ludibriada, pois Ruth lhe prometera novas delações, e Monsenhor de B, que necessariamente dela suspeitaria se Luís morresse ou desaparecesse, empregariam todos os esforços para capturá-la. Dir-se-ia, no entanto, que os gênios do mal, aos quais se aliara a jovem Renana, desde o dia em que se submetera às injunções de um desejo de vingança, ou simplesmente que a sombra odiosa de Otília de Louvigny, que a dominara desde os últimos dias vividos sobre a terra, continuando para além do túmulo a nefasta ascendência. Continuando para além do túmulo a nefasta ascendência, protegiam-na contra a possibilidade de quaisquer investidas contrárias, tal como os criminosos e comparsas terrenos que melhor se auxiliam e protegem do que o fazem entre si os demais homens investidos de autoridade. Na primeira muda, príncipe Frederico, receoso pela pessoa da sua jovem prometida, a quem de boa mente perdoava as peripécias da inaudita aventura, atribuindo-a aos desvarios da insuperável dor de haver perdido os seres amados, como a sua extrema juventude, que não saberia medir consequências, Frederico substituiu a carruagem por bons cavalos corredores, que os levassem mais rápida e seguramente ao projetado destino. Ao entardecer do segundo dia, já se achavam à beira do Reno, e ao amanhecer, já em terras da Alemanha, descansavam a salvo de qualquer surpresa desagradável na abastada residência
de um dedicado reformista, amigo das duas famílias, a qual se prontificara a servi-los com a mais leal alegria, e em cuja guarda estacionava a carruagem trazida da Baviera para o regresso. Blandina e Raquel se lhes juntaram então ali. Estão entendendo? Ela chegou na Alemanha com um príncipe. Todavia, esse príncipe, ela tinha sido prometida em casamento a ele, tudo trabalhado pelo irmão, né? Se ela tivesse ido para a Alemanha, nada disso tinha acontecido. Todavia, a formosa irmã de Carlos Felipe, que é a Ruth Carolina, não demonstrava qualquer vislumbre de satisfação, tampouco sentia a aprovação íntima da consciência, uma vez consumada a obra de requintada vindita contra Luís de Narbonne. Ó, o remorso, hein? O peso. Ao pisar o generoso solo em que se exilava, abundantes lágrimas prorromperam de seus olhos, atestando as torturas incontroláveis do coração. Em vão, Frederico procurava socorrê-la, cercando-a de atenções. A jovem renana mantinha-se desolada e inconsolável, murmurando consigo mesma nos recessos mais sagrados do pensamento obsidiado, já agora pela recordação da imagem varonil que se decalcaria para sempre nas sutilezas da sua mente, como sublime aspiração, aventura de um amor integral. Olha o que vinha na cabeça dela: infame e desgraçada que sou, perseguida de demônios, amo porventura o exterminador de minha própria família? Estarei louca. Deus meu, perdoem-me, bem-amados pais, perdoem-me, irmãos queridos. Carlos, ó Carlos, perdoa-me. Eu mesma já não sei se amo ou se odeio Luís de Narbonne. Em dado momento, quando pretendiam os viajantes atravessar o rio lendário, ainda no solo francês, súbita desesperação acometeu-a. Gregório e Frederico viram o seu olhar chamejante, alucinado, o gesto expressivo torcendo as rédeas da montaria a fim de forçá-la a retroceder a marcha, retornando à estrada que deveriam deixar, e enquanto, denunciando estranha excitação, exclamava fora de si: oh, não prosseguirei, voltarei a Paris, preciso salvá-lo. Pobre Luís, que fiz eu, meu Deus, que fiz eu? Mas os dois homens detiveram-na, esforçando-se para dominar a crítica situação. É tarde para arrependimentos, minha querida. Deverias ter meditado antes de realizares esta estranha aventura, advertiu o príncipe. Deixai-o. O que estiver feito a estas horas será irremediável. Catarina prendê-lo-ia de qualquer forma, a despeito de ti mesma. Daí, quem sabe, talvez houvesse escapado e já se encontre ao nosso encalço. Atravessemos sem demora o nosso amigo Reno e estaremos ao abrigo de tudo. Espera-nos a felicidade sonhada por nossos pais desde muitos anos. A custo, detiveram-na, e algumas horas depois ela se estirava exausta sobre o leito que lhe ofereciam, adormecendo como a própria morte a houvesse reduzido a eterno aniquilamento. Olha aí a dor do remorso, né? Então, eu falava aqui com o Alexandre ainda agora. Nós vimos uma mensagem em que o espírito da nossa casa começa assim dizendo: paz a todos vocês, paz, e repete essa palavra paz várias vezes. O que significa ter paz?
O que é ter paz? A consciência tranquila. Ganhou uma estrelinha. A consciência tranquila. A primeira que você ganha, né? Pois é. E o remorso não deixa a gente ter paz. A culpa não deixa a gente ter paz. A culpa. E outro fator que não deixa você ter paz é a mágoa. A mágoa não deixa você ter paz. Porque a mágoa é quando alguém te feriu. E a culpa é quando você feriu alguém. Eu falo para vocês que a gente precisa estudar, e a maioria não atenta para isso. Há quantos anos falando a mesma coisa, e eu aprendi isso essa semana aqui. Eu dava aula daquela matéria ali que o Paulo está dando e não conseguia ver isso. E agora de fora, assistindo, eu aprendi. Então, a gente pensa que sabe tudo. Se eu tivesse algum orgulho ou vaidade, posso dizer que com relação a isso eu não tenho. Eu já sei tudo isso aí, já estou cansado de falar disso, vou fazer outra coisa. Não podia? Não, mas eu sento ali, fico prestando atenção, dou uns pitacos, um ou outro, mas a aula é dele. E eu, de fora, eu vi o que não via quando estava dentro. Entendeu? Então a gente precisa ver e refletir, analisar aquilo que a gente ouve, escuta, analisar. Porque quem tem que melhorar sou eu. Isso é individual. Ninguém vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Ninguém fará por vocês o que vocês têm que fazer. E a consciência de cada um mostra o que cada um precisa resolver dentro de si. Mas para isso é preciso refletir. É preciso meditar. Olha o que fez o ato irrefletido de Ruth Carolina. Ela não refletiu. Ela agiu no impulso, como normalmente a gente age. Aí você entra na mecânica. Eu sou assim mesmo. Você sempre reage. Em vez de agir, reage. E quando você reage, você erra. A gente tem que agir. E para agir tem que refletir para não errar. Então, 3 meses aí, 4 meses, que fossem 6 meses, a consequência será de séculos. De séculos. Sabemos que ambos, tanto a nossa irmã Ruth Carolina, hoje, Ivone, você vai dormir, Elinéia? Elinéia? O que foi que eu falei? Foi só eu virar o rosto que Elinéia tombou. Que a nossa Ruth Carolina, a nossa irmã Ivone, na última encarnação dela, ela conseguiu superar, se não tudo, muita coisa, né? Uma encarnação desafiadora, de muito trabalho. 80 anos de trabalho, 84 anos. Estão juntos no mundo espiritual, que é o nosso Dr. Roberto de Canalejas. Conta a história dele ali no livro Memórias de um Suicida. Na sequência da história, vamos ver que ele, o Narbonne, vai se suicidar. 1600 e pouco. Triste história, dolorosa história. Por causa desses minutos de irreflexão, séculos de dor. E será que os dois não têm que ainda voltar juntos? E pelo tudo que indica, terão que voltar juntos para
ainda reparar o mal que um fez para o outro. Hã? Não ouvi. Não, é na outra obra. Quando a gente terminar essa, uma outra história dolorosa, que ele vai se suicidar. Mas vamos lá. E onde foi que eu parei? Espera aí. Não, eu acho que eu pulei um monte de página. Sim, não, foi Ruth Carolina, nós paramos aqui. Tá certo, que ela falou assim. Ela estava dizendo, perdoa-me, né? Amo ou odeio Narbonne. A consciência pesada. Os dois homens detiveram-na, que ela quis voltar, disse que era tarde e a gente parou aqui. Foi isso mesmo. Agora não dorme não, viu? Agora vamos ver aqui o Luiz de Narbonne. É isso mesmo. Dá vontade de ler até terminar o livro, né? Mas você está dormindo e está falando hã. Sentindo-se atirado ao calabouço, porque terminou ali um parágrafo, aquelas estrelinhas. Vamos a uma outra ideia. Vamos voltar ao Luiz de Narbonne. Sentindo-se atirado ao calabouço por 20 braços férreos, invencíveis, o conde de Narbonne perdeu o equilíbrio, deslizando no solo úmido e limoso, para estender-se no chão, atordoado em queda imprevista. Desamarraram-no rapidamente os sequazes de Catarina, retirando-se mais apressadamente ainda. A loucura, então, ameaçou invadir o raciocínio do infeliz capitão. Zumbidos desconcertantes alvoroçaram-lhe a audição e continuadas vertigens faziam-no imaginar-se rodopiando no ar, enquanto a surpresa execrável, a desesperação do coração ultrajado e ferido, mais do que o próprio corpo, que a bruteza dos celerados contundira, atordoavam-no, negando-lhe serenidade para examinar a situação com rigor da realidade que se estampava em proporções aterradoras. Enquanto, assim aturdido, procurava equilibrar-se da queda rude, viu indistintamente qual pesadelo de que se esforçava em vão para despertar, que seus algozes prendiam a um gancho a tocha de resina acesa e lhe atiravam aos pés um pedaço de papel, um pergaminho com suas próprias armas, timbradas em lacre, habilmente dobrado. Viu ainda que a pesada porta se fechava com estrondo e que o rumor das trancas e cadeados se cruzava, avistando-o de que estava preso. Como louco, o desgraçado filho de Henrique II deu um salto e jogou-se de encontro à sinistra porta, tentando em vão abri-la ou arrombá-la de qualquer forma. Por entre gritos e protestos de revolta, promessas e ameaças, lágrimas e brados de socorro que teriam tocado o coração de qualquer mortal, menos rude que Catarina, se ela o pudesse ouvir,
ou convencido uma razão menos amordaçada do que a daqueles homens que todos os crimes cometeriam sob o terror das perseguições e represálias da própria rainha a quem se haviam escravizado. Estes desgraçados, por ela arrancados do fundo dos calabouços ou das bordas do patíbulo para os seus serviços secretos particulares, eram-lhes fiéis e submissos, como não o seriam os mais nobres cavaleiros à honra da França. Então, quem eram aqueles homens que serviam a rainha? Ela pegou nos presídios e eles eram gratos a ela. Luís sabia que suplicava em vão, que todas as promessas que fizesse ou tentativas de suborno para poder libertar-se seriam inúteis, porque nem mesmo eram ouvidas, e daí o desespero em que se deixava naufragar a própria razão. Estava certo de que sua prisão era ignorada de todos. Fora obra secreta e longamente premeditada para não deixar vestígios por inimigos dissimulados. O próprio Monsenhor de B desconheceria o seu verdadeiro paradeiro. Em sua casa, apenas a guarda dos pátios vira-o sair. E no Louvre, ninguém certamente recordaria que naquela noite ele para lá entrara e não saíra. Tão grande era o fluxo e refluxo de cortesãos e homenagearem diariamente a grande governante. E assim, raciocinando aceleradamente por entre nuvens de loucura e punhadas na portas, também pensava: não serei jamais socorrido. Estou sepultado vivo sob os alicerces do Louvre, para sempre, para sempre. Pouco a pouco, resvalou para o chão, deixando-se cair exânime, e silenciou, fitando o vácuo penumbroso. Irineia, que a chama vacilante da tocha tornava tétrico e fumarento, sufocando-o. A angustiosa calma sobreveio, permitindo-lhe melhor pesar os acontecimentos. O calabouço era espaçoso, porém baixo, úmido, fétido, repugnante. De estatura elevada, Luís não se poderia erguer naturalmente, precisando antes curvar o dorso para não contundir a cabeça ao se pôr de pé. Pôs-se a refletir sentado no chão pegajoso e úmido, que centenas de animais daninhos povoavam. O panorama dos acontecimentos desfilou por sua mente, enquanto, abatido, pávido, pesava a apavorante gravidade da situação. Pensava, devia ter ratos, baratas, tudo ali, né? Pensava em Ruth, a mulher santamente adorada, mas repugnava-lhe confirmar a própria convicção que dela, da sua maldade requintada, da sua monstruosa traição, adviera aquela desgraça. Preferia então acusar somente Catarina, não só pela sua posição pessoal, como por algo que tivesse acontecido a Ruth, pois esforçava-se em supor que a esposa se vira tirada em masmorra idêntica. Embora, nas profundezas do espírito, estivesse certo de que assim se enganava, para que o desespero em que se sentia sossobrar lhe não despedaçasse demasiadamente o coração, e sentia que uma voz secreta e incorruptível, a voz da consciência que despertava para corrigir e redimir, advertia: trucidastes a família dela,
pelo simples desejo de agradar às autoridades poderosas. Pois tu bem poderias compreender que o Criador de todas as coisas não exige o sangue do sacrifício para ser adorado. Por que o fizeste? Os de La Chapelle eram corações amigos e simples, inofensivos e discretos, prestativos e honrados, que amavam o próximo e respeitavam a Deus. E teu zelo injustificável houve de procurá-los na longínqua Renânia, forçando até mesmo a lei das províncias, às quais não te diziam respeito, a fim de trucidá-los. Como, pois, quererias ser amado por aquela que tudo perdeu sob o teu ferro assassino? Mas, fora de si, respondia a consciência, o coração flagelado pelo desconsolo da saudade e do pesar, sedento de algo reconfortador e esperançoso. Sim, ela me amava, eu o sentia, eu o sinto, meu Deus, apesar de saber-me o destroçador dos seus. Deus meu Deus, como pôde isso acontecer? Subitamente, lembrou-se de que tinha um papel na mão e que Catarina mandara atirar-lhe para que o lesse. Levantou-se de um salto, contundindo-se no teto baixo. Chegou-se à tocha e leu, com efeito, a carta que Ruth Carolina escrevera à rainha naquela manhã, entregando-o à prisão. Desse momento em diante, o desgraçado compreendeu finalmente tudo. Compreendeu que Ruth e Catarina eram cúmplices desde os primeiros dias, pois a carta trazia a verdadeira assinatura, Ruth de La Chapelle. Não mais sentiu esperanças, nem alívio para sua desgraça, nem suposição de que fora amado, nem consolo para sua miséria de prisioneiro irremediável, com as recordações dos transportes de felicidade que o amor lhe facultara. Fora tudo ilusão, fora engodo e perfídia o que a sua boa vontade recebera como suprema conquista da vida. Um único desejo agora o absorvia: evadir-se, sair dali, procurar Ruth, encontrá-la, ainda que tivesse também emasmorrada como ele, matá-la, supliciá-la e depois morrer também, beijando-lhe as faces lindas, os cabelos sedosos, os olhos adorados. Ficou louco, né? O que foi a tortura desse coração jovem e amoroso, que não sabia odiar, atirado a um calabouço infecto? O que foi a demência exacerbada desse fanático religioso, que amava a sua religião sem amar verdadeiramente a Deus, que venerava o sacerdote sem possuir a fé que tanto propalava, que levava em alta conta os dogmas da sua igreja e não amava o próximo, e a quem por isso mesmo a resignação e a fé, a humildade e a esperança nos dias futuros, a submissão e a paciência faltaram, quando mais necessitado delas se encontrou o seu coração. O que foi percruciante raiva desse temperamento dinâmico que se viu tolhido, anulado, no fundo dos alicerces de um grande edifício, atraiçoado e batido por frágil mulher, como se fora o seu mais insignificante brinquedo. Somente ele próprio e o Criador, que tudo sabe e tudo sente do que com a sua criação se passa, o compreenderam. Seu martirológio na prisão foi cruel e requintado. Preso em masmorra úmida e lodosa, não lhe concederam sequer um monte de palhas para repousar. Alto, atlético, dinâmico, sepultaram-no vivo num cárcere onde não se poderia erguer para se pôr de pé. Saudável e forte, muitas vezes seus carcereiros se esqueciam de lhe levar a ração e a água,
que lhe aplacaria a sede da febre que o devorava. E o desgraçado, então, sofria a tortura da fome, além da tortura da sede, avolumando-se assim a intensidade da sua expiação. Comumente, contundia-se até sangrar, de encontro à porta, tentando despedaçá-la, por entre gritas de réprobos inconsolável e demente, durante crises de desespero que teriam abalado o coração dos seus inimigos, se estes pudessem supor de tal forma atormentado sob as garras da grande e cruel rainha. E para maior desgraça, desde que para ali se vira arrojado, nem uma só vez pudera orar. Suas antigas devoções, quando passava noites seguidas genuflexos sobre veludos e brocados custosos, ao pé de altares dourados, envolvidos de doces aromas, debandaram de suas crenças ao advento da dor, no momento da expiação, deixando com ele apenas o negro vácuo de uma decepção humilhante. A decepção de se julgar um privilegiado dos céus, porque um poderoso da terra, um religioso insigne, e ver-se repentinamente relegado à situação mais miserável, que é a do escravo ultrajado e infamado. Até que certa vez, depois de longo tempo passado nas inconcebíveis dores da prisão, alguém que pelos corredores transitava, levando o pão negro e o cântaro d'água a um outro desgraçado em condições idênticas, ouvindo-o bater desesperadamente na porta e suplicar socorro em voz já rouca pela exaustão das gritas ininterruptas, abriu subitamente a portinha, a saber o que se passava. Luís achegou-se palpitante e investigou o exterior com o olhar, esbarrando, porém, apenas com outros olhos que procuravam ver os seus, parcamente alumiando-se com frágil lanterna, pois a penumbra era idêntica para além da porta. Tratava-se de um substituto do carcereiro que pela primeira vez desempenhava as tristes funções do ofício. Ignorava ele que aquela masmorra se mantivesse habitada, porquanto apenas fora informado da existência de 2 prisioneiros naquela galeria, quando agora encontrava 3. Certamente esse homem não tivera ainda o coração endurecido do malsinado desempenho do algoz, pois que se penalizou ante a ideia de que 3 dias havia que por ali transitava sem servir ao prisioneiro número 3 a respectiva ração de pão negro e de água. Percebendo o rosto trágico do desgraçado que ele iluminava com a lanterna, afastou-se impressionado para se chegar novamente em seguida, tal o desbarato entrevisto naquelas feições que se diriam hedionda máscara, onde a doença, a raiva, o horror e a amargura, a dor no que era poderá apresentar de mais trágico e pungente, multiplicavam ao superlativo da sua ignóbil devastação. Quem és? Perquiriu o auxiliar de carcereiro, curioso como surpreendido e aterrado. E Luís respondeu, alvoroçado de uma insensata e súbita esperança, que durante alguns minutos lhe aliviou o sofrimento. Sou o príncipe Luís de Narbonne, conde de S, chamado capitão da fé. A rainha Catarina prendeu-me secretamente, não obstante ser eu amigo do trono, inocente de qualquer crime. Ajuda-me tu, por Deus, e por Maria Virgem. Sou poderoso, farei tua fortuna e a felicidade daqueles que amas. Seja tu quem fores, eu te elevarei. Abre esta porta, ajuda-me, ajuda-me, e terás agradado a Deus, pois sou inocente.
O homem pareceu aterrorizado, pois recuou num gesto de surpresa e horror, e baixando a voz murmurou, como que profundamente tocado no coração: Vós, Senhor de Narbonne, pois sois vós então? E eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua. Vamos ver se o carcereiro abriu ou não abriu. Querem saber do resto da história? Ou vocês comprem o livro e leiam tudo, ou venham semana que vem aqui. Nós passamos 5 minutos. Tem uma parte aqui, antes de rezar, que eu vou destacar, quando ele diz assim: o que foi a tortura desse coração jovem e amoroso, que não sabia odiar, porque ele não era mau, atirado a um calabouço infecto? O que foi a demência exacerbada desse fanático religioso, que amava a sua religião sem amar verdadeiramente a Deus? Amava a sua religião sem amar verdadeiramente a Deus, que venerava o sacerdote sem possuir fé, que tanto propalava que levava à alta conta os dogmas da sua igreja e não amava o próximo, e a quem, por isso mesmo, a resignação e a fé, a humildade e a esperança nos dias futuros, a submissão e a paciência faltaram, quanto mais necessitava delas. Então a gente vê aí um homem que tinha religião, mas não tinha fé. Fala, Dilane. Pergunta. É o católico da época. Triste história, né? Pois é. Então agradecemos ao Senhor da vida por nos proporcionar este momento de estudos, de reflexões para as nossas vidas. Agradecer a nossa irmã Ivone, que se expôs, mostrando a realidade da caminhada de um espírito, quando toma estradas adversas, como a ovelha desgarrada, e sofrendo as dores da escuridão, dos espinhos, da mata, mas retornando ao caminho certo, ao caminho seguro, reformando-se, ensinando-nos o quanto devemos ter fé, esperança e perseverar no bem. Obrigado aos guias desta casa, ao nosso irmão altivo. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a compreender melhor o estudo desta tarde. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, e de Jesus de Nazaré, encerramos os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.